Amigos colossais, um homem apareceu, viu? Fábio Mota deu entrevista e revelou todos os próximos passos dele sobre essa polêmica da arbitragem. Falou o sentimento dele, falou por que ele foi na coletiva de imprensa. Rapaz, tá top, esse vídeo tá exclusivo, né? E você vai ver o que o presidente Fábio Mota falou, né? Resolveu aparecer um homem. Depois de tanto tempo, o homem apareceu agora, tá dando as caras e tá falando. Esse vídeo tá top, completinho. E antes de eu te mostrar tudo isso em imagens, eu tenho que te pedir aquela moral, é claro, que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, bora pro vídeo. Soltaram o leão, adversário tremeu, caiu na toca, você já perdeu. Vamos lá, mostrar o que é que o presidente Fábio Mota falou sobre essa polêmica do VAR. Eu nunca tinha dado uma entrevista após jogo. Acho até que entrevista após jogo que tem que dar treinador e diretor de futebol. Mas ontem eu me indignei com tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, certo? Não foi um lance de dúvida, não foi um lance que precisava de muita concentração para ver que tinha sido mão. Ou seja, a gente nem discute aqui o nível técnico do Cruzeiro com Vitória, o nível crédito do Cruzeiro é superior, até porque o investimento do Cruzeiro com relação ao Vitória é 10 vezes mais que o Vitória, não estou discutindo isso. Acho que o Cruzeiro merecia ter empatado o jogo no segundo tempo, depois que a gente ficou com -1, tomou conta do jogo, mas não precisaria ser daquela forma, né? Uma fórmula escandalosa, um erro escandaloso. A arbitragem do Brasil hoje, ela fica muito dependente do VAR, certo? Ela fica refém do VAR, ela deixa de tomar as atitudes por convicção própria e fica esperando o VAR. E o VAR, por si só, não consegue resolver a situação e a gente cria o caos. Hoje o Campeonato Brasileiro, a tabela não reflete o que está se jogando em campo, certo? Eu posso dizer isso sem sombra de dúvida, era para o Vitória ter pelo menos 6 ou 7 pontos a mais do que tem hoje, que não tem em função de erro de arbitragem. Então isso desestabiliza qualquer planejamento, ainda mais o Vitória, uma equipe que saiu da Série C em 2 anos para estar na Série A. É um sacrifício fenomenal para a gente estar jogando de igual para igual com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o Botafogo, e ainda ser prejudicado pela arbitragem. Eu acho que a profissionalização de arbitragem no Brasil já passou da hora de acontecer. As grandes ligas mundiais, existe essa profissionalização. O árbitro passa a ter um salário exclusivamente para ser árbitro, não para viver de bico, porque a arbitragem no Brasil hoje é um bico de qualquer um deles. Cada um tem sua função, cada um tem sua profissão, e como o bico vai apitar um jogo ali em Salvador, em Fortaleza, e por aí vai. Então, eu acho que isso dá descredibilidade à arbitragem. O árbitro, quando é profissional, ele tem mais tempo, tem mais foco, mais concentração, pode se preparar melhor, pode ter preparador físico, psicólogo, certo? Mas não é dessa forma um futebol que mexe com milhões, certo? Não ter ainda a arbitragem profissionalizada. Eu acho que esse já passou do momento do Brasil ter uma arbitragem profissionalizada. Será a 4ª representação que o Vitória faz esse ano. Nós temos resposta de todas as representações, não posso dizer aqui, nem colocar em xeque o Selene, que é uma pessoa séria, que faz um grande trabalho, porém, as representações, mesmo quando dão razão ao clube, informam que vai fazer a reciclagem do árbitro, que tem razão, que houve o erro, e por aí vai. Mas os 3 pontos não voltam, o prejuízo financeiro não volta, ou seja, geralmente não, sempre tem resposta, mas são respostas que, do ponto de vista prático, do ponto de vista do dia a dia, não resolve o problema, entendeu? O máximo que vai acontecer, quando eu falei do árbitro, eu estava me referindo ao árbitro do VAR. Eu perguntei de que federação ele é e se ele está em algum estado que tem conflito com os times que estão jogando do Vitória. Só para corrigir aqui, que o PCC colocou achando que era o Marcelo de Lima Henrique. Então, as respostas vêm, aparecem, chegam, mas eu acho que o maior problema disso é a questão prática. Tudo bem, você vai suspender o árbitro por 2 rodadas ou 3, ele vai fazer o curso de reciclagem, certo? E daqui a pouco ele volta a apitar e o prejuízo ficou feito, e aí, é o que eu falei antes aqui, a classificação do campeonato acaba não refletindo
a questão técnica se esforçou para ter os pontos. Então, não resolve a forma que é tratada as representações, certo? Não resolve, eu acho que continuo batendo nessa tecla. Todos nós, todos os clubes da Série A, da Série B, teríamos que nos reunir, certo? Conseguir um consenso que é difícil no futebol brasileiro. Eu já visto que a gente tem 2 grupos econômicos, não conseguimos fazer nenhuma liga. Por aí você tira como é difícil essa questão do futebol brasileiro. Mas a gente deveria se unir para pedir a profissionalização da arbitragem, que isso acaba influenciando no campeonato como um todo. Hoje foi o Vitória, amanhã é o Fortaleza, depois vai ser o próprio Cruzeiro e por aí vai. Eu acho que nem só no Conselho Técnico, onde os clubes fazem, na última reunião da Liga, eu externei isso, tanto para o presidente de São Paulo, que é membro do Conselho Técnico, como para o Landim, que estavam na reunião, a própria Leila, que se queixou do jogo, e eu coloquei isso bem claro para todos, por isso que eu estou colocando assim. Eu acho que o Conselho Técnico, que é formado por 5 clubes da Série A, precisa urgentemente se pronunciar com relação a isso, pedir a profissionalização da arbitragem, certo? Eu acho que, pelo tanto que gira no campeonato, os clubes não vão se furtar a abrir mão de parte das suas cotas para resolver isso, que você acaba resolvendo um problema sério. Se o problema for financeiro, for de grana, mas a questão técnica não pode ser prejudicada em tudo que está acontecendo. Traz instabilidade para todo mundo, as pessoas começam a ficar com dúvida dos resultados, começam a ficar com dúvida do próprio campeonato em si. Essa instabilidade é ruim para quem planeja. O Vitória se planejou para ir pelo menos a Sul-Americana e está vendo aí a briga pela luta pelo rebaixamento em função de erros de arbitragem, certo? Ou seja, traz instabilidade para todo o negócio do futebol, certo? O torcedor começa a achar que o campeonato tem cartas marcadas, o torcedor começa a achar que já está definido quem vai cair, quem vai para isso, quem vai para aquilo, que é de acordo com o investimento e por aí vai. Tudo isso, a grande causa disso, certo? É a descrença da arbitragem do futebol brasileiro. E a descrença da arbitragem do futebol brasileiro, que passa uma crise na história do futebol brasileiro, eu nunca vi uma crise disso. O VAR, que chegaria para dar estabilidade, para melhorar, piorou, certo? Traz uma série de dúvidas na cabeça de todos nós. Isso tudo teria um fim com a profissionalização. A profissionalização, o árbitro vai ter tempo para se dedicar, vai ter tempo e energias para ser só árbitro de futebol, não para fazer da arbitragem um bico. Hoje, o árbitro de futebol brasileiro, ele faz da arbitragem um bico. Todos eles têm as suas profissões, têm outras tarefas a fazer, e no final de semana, ou na quarta-feira à noite, vai para um estádio apitar como se fosse um bico. Essa é a grande verdade. Acabou, Colossais. Foi isso. Mas eu tenho que dizer aqui, Fábio Mota, ou você é muito ingênuo, ou você é um sonhador. Os dois, aí, cara. Porque você acha mesmo que os outros times aí, como os que são privilegiados, como Corinthians, Fluminense, próprios times que você citaram, Flamengo, vão querer arcar com custos para profissionalizar árbitros, sabendo que eles vão perder os privilégios dele? A pergunta fica no ar aí para você. Isso não aconteceu antes, vai acontecer agora, meu irmão? Você que vai revolucionar tudo isso? Você que vai fazer barulho? Falando manso desse jeito aí? Porque, na minha opinião aí, essa declaração foi omissa. Para mim, você tinha que detonar a CBF, tinha que expor mesmo. Mas não, você está defendendo uma profissionalização da arbitragem como se esse lance foi um lance atípico, foi um erro, não uma roubalheira da forma que foi. Me deixa, é muita calma para tanta tempestade que está acontecendo. O Vitória saiu prejudicado e nada vai mudar. E você está querendo reunir clube para profissionalização de árbitro. Me deixe, viu, velho? Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que vocês ouviram aí do presidente Fábio Mota. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui embaixo nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, Colossais. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu.